Bom dia a todos. Bom, agora acho que todo mundo online também está ouvindo, né? Então, bem-vindos ao quarto Casulo Talks. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui na arquibancada, também todo mundo que está online. O Casulo é um lab de embalagens circulares promovido pela Braskem, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento e a colaboração de embalagens mais sustentáveis. Aqui hoje, dentro desse nosso propósito de impulsionar a economia circular e também gerar conexões, e também a gente fazer essa colaboração com toda a cadeia, a gente traz uma discussão super importante, que é apresentar o Guia de Design de Embalagens para uma Economia Circular, criado pela Rede. Para representar a Rede e ajudar nessa discussão, hoje está aqui com a gente o Gustavo Alvarez, que é CEO da América Tampas e coordenador do eixo de embalagens na Rede pela Circularidade do Plástico, a Beatriz Luz, especialista em sustentabilidade e economia circular e fundadora da Exchange for Change, e a Fabiana Quiroga, diretora de economia circular da Braskem para a América do Sul. Para iniciar nosso evento, é hora do passador de slides. Vou apresentar um pouquinho de qual que é a nossa agenda de hoje. Então, a gente começa agora, 9h30, com essa abertura. Na sequência, vem o Gustavo, vai fazer uma fala inicial, apresentando a rede, apresentando um pouco do que é o guia e o propósito dele. Na sequência, vem a Bia, apresenta efetivamente o guia, conta para a gente todos o desenvolvimento que foi feito para esse material. E, por último, a Fabiana vem e faz uma fala também complementar à Bia. Por último, para fazer a parte final do nosso evento, a gente tem um debate entre os participantes, e aí eu já convido que, olhando o material, vendo o que vai ser apresentado, façam suas perguntas. Então, o pessoal presencial, fique à vontade. Já aviso que só para pergunta a gente vai passar o microfone para todo mundo online também conseguir ouvir. E do online é só mandar no chat as perguntas que a gente vai direcionando aqui para os participantes. Tá bom? Obrigado, bom evento a todos. Já passa assim direto? Então, não vai ter apresentação, nenhum evento, não tem musiquinha, né? Nada. Mas joia. Pessoal, bom dia a todos, bom dia para aqueles que estão nos vendo online, bom dia para vocês que estão aqui presentes. Meu nome é Gustavo Alvarez, como foi dito aqui, estou como CEO da América Tampas, mas hoje representando a Rede pela Circularidade do Plástico. E a Rede é uma iniciativa criada entre empresas para a gente debater, falar, engajar outras empresas, a indústria, em relação à economia circular do plástico. O plástico é um material extremamente utilizado dentro do nosso dia a dia como sociedade, de extremo valor pelo potencial dele, por aquilo que ele traz, né? Mas também temos que reconhecer que também existe um grande desafio com aquilo que é o resíduo após o consumo de a utilização de materiais que tenham utilizado o plástico na sua base. Então, o propósito da rede foi a gente trazer isso para o lado da indústria, para o lado daqueles que efetivamente precisam alterar e impactar positivamente a sociedade, que trazem esse material para o dia a dia do consumo e, por outro lado, têm algumas responsabilidades. Então, a ideia dessa iniciativa é justamente a gente trazer esse debate e essa discussão. A Rede pela Circularidade do Plástico iniciou através de uma iniciativa, de uma ideia que surgiu dentro da Associação Brasileira das Indústrias de Plástico, a ABPlast, e que hoje ela tem uma governança própria, uma identidade própria, e um modelo onde a gente conseguiu reunir de forma colaborativa e cooperativa toda a cadeia produtiva do plástico. E essa cadeia produtiva do plástico, na nossa visão, reúnem 7 elos. Esses 7 elos é por onde o plástico todo
produz, desde o início nas petroquímicas, passando pelos transformadores, que chegam até os produtos. Produtos esses que são utilizados pelas indústrias de bens de consumo, pelas empresas de bens de consumo, que aí vão chegar até o consumidor, até as redes de varejo. Então, vejam, já são 4, né? E depois disso, chega a segunda parte dessa volta. Depois que o consumidor utilizou aquele material, o que acontece? Então, a gente tem, dentro da nossa iniciativa, também as empresas de gestão de resíduo, as cooperativas, as maiores cooperativas de catadores, hoje estão dentro da rede pela circularidade do plástico. E, por fim, mas não muito menos importante, mas essencial para todo esse processo, os recicladores, que fazem, a partir daí, então, o movimento circular efetivamente, porque volta novamente esse material a poder ser utilizado e poder ser consumido novamente. Então, o propósito é esse, é como a gente transforma isso. Então, vejam que existem alguns pontos essenciais. Primeiro, né, da gente trabalhar em conjunto, de forma colaborativa. Não vai ser individualmente, na nossa visão, que a gente vai conseguir fazer essa roda girar. Então, esse é o primeiro ponto. Hoje, são 67 empresas que estão reunidas, todas empresas que estão reunidas dentro da rede pela circularidade do plástico. Então, esse é um primeiro movimento importante. O segundo movimento importante é acreditar que é na economia circular que nós vamos fazer exatamente essa diferença. As iniciativas vão girar em torno disso. É como a gente fazer que o material que já foi utilizado, que já foi produtivo, que já chegou e atingiu o seu primeiro objetivo, que ele possa retornar e ser novamente utilizado. É assim que a gente vai conseguir efetivamente mudar esse modelo. E o modelo vai ser construído, na nossa visão, através de 5 eixos de trabalho. 3 eixos de trabalho operacionais, 2 eixos de trabalho que dão suporte para que tudo isso aconteça. Então, um eixo é o eixo de design de embalagens. E por que o design de embalagens? Porque a gente entende que dentro dessa ideia da economia circular, o maior impacto estão nas embalagens. E essas embalagens por quê? Porque o consumidor utiliza a embalagem para chegar até o produto final que ele quer consumir, então ele tem um processo rápido. E é nesse processo rápido que nós precisamos capturar essa primeira rodada. Então, esse é o primeiro ponto, o eixo de design de embalagens, para a gente poder olhar a embalagem e verificar de que forma a gente consegue construir uma embalagem que seja pensada em uma economia circular. Porque até agora a gente pensava muito em embalagem para atender a sua necessidade específica, para poder, né, chegar até o consumidor e atingir que aquele produto chegue da melhor forma possível até o consumidor. O segundo eixo é o eixo de infraestrutura e logística, porque a gente sabe o grande desafio que é retornar com esse material e ele se tornar valioso novamente. E o terceiro é o eixo de políticas públicas, porque a gente entende que não é só a gente pegar e simplesmente delegar ou colocar a responsabilidade, por mais que seja da política pública, ou seja, por mais que seja da parte pública, a gente tem uma responsabilidade dentro da indústria que a gente possa contribuir para fazer isso funcionar da melhor forma possível, porque afinal de contas é a indústria que conhece o produto e que conhece as soluções que podem ser implementadas e tornar-se realidade. E depois temos outros 2 eixos que ajudam isso tudo funcionar. O eixo de governança, porque afinal de contas tudo isso, né, para poder funcionar, nós estamos tratando aqui de uma grande cadeia, empresas de tamanhos diferentes, de poderes diferentes, e a gente, ao tentar colocar tudo isso de uma maneira que seja cooperativa e colaborativa, todos têm o mesmo peso. E, por fim, o eixo de comunicação, que é um pouco o que a gente está fazendo hoje, ou seja, entregar à sociedade e internamente tudo aquilo que a gente está fazendo em prol da economia circular. Bom, dito tudo isso, como é que a gente chegou ao ponto onde a gente está para falar um pouco agora do guia de design de embalagens. Dentro do eixo de design de embalagens, a gente teve uma primeira iniciativa, que é a qual eu convido todos vocês, dentro do site da Rede pela Circularidade do Plástico, vocês vão encontrar, que é a primeira ferramenta de reciclabilidade, o índice de reciclabilidade que tem hoje de forma gratuita para todos poderem olhar. Então, todos aqueles que trabalham com design de embalagens, para todos aqueles que trabalham com embalagens,
por uma questão da gente tentar colocar uma mesma linguagem para toda a indústria, foi criado exatamente um índice de reciclabilidade. Ele é simplesmente uma ideia para que vocês possam encontrar qual é o tamanho do impacto que aquela determinada embalagem vai ter para o mercado. E vejam bem, estamos olhando simplesmente embalagens, ou seja, a embalagem como um todo, não uma matéria-prima, não um item específico, porque aquilo que chega ao consumidor é a embalagem, né? A forma com que ela está é completa. Então, a gente olha através disso. Ele é o primeiro índice de reciclabilidade de forma aberta e gratuita. É um questionário, vocês entram através de uma página na web ou através do próprio celular, vocês podem utilizar, entram dentro dele, começam a responder. Então, ele vai te perguntar que tipo de materiais que estão ali dentro, que tipo de impactos que você tem. Então, faz toda uma visão daquilo que é a embalagem que você está utilizando, ou que você gostaria de utilizar, ou que você está desenhando para utilizar. Então, ele pode te dar um olhar passado ou um olhar futuro. Uma vez feito isso, chega ao final e ele está baseado numa árvore de decisão, ou seja, a partir das tuas respostas, e chegando no final, você vai encontrar uma resposta que inicialmente é técnica, mas depois ele já te dá um olhar regional, um olhar mercadológico. E essa é a primeira vez que o índice de reciclabilidade também está olhando para aquilo que acontece posteriormente. Feito tudo isso, você vai chegar numa ideia de qual é o tamanho do impacto. Quanto mais reciclabilidade ele tiver, maior opção de reciclabilidade aquela embalagem tiver, mais curta vai ser o teu caminho, portanto, ele vai receber uma categoria A. Quanto mais longe dessa economia circular, uma categoria mais afastada. Então, ele vai de A até E. Bom, pois bem, colocar simplesmente o índice não era suficiente no nosso ponto de vista. Então, a gente precisava ajudar aqueles que estão construindo esse olhar em relação à sua embalagem, para aqueles que já têm, como é que eu melhoro? Para aqueles que não têm e querem criar, como é que eu trago uma solução melhor, não olhando só a questão da qualidade, do impacto efetivamente que aquilo quer dar, né, para o seu produto, mas também qual é o impacto que você está trazendo sob o ponto de vista de economia circular. E com esse olhar, a gente começou a construir o guia, né? E temos outras iniciativas dentro do nosso eixo de design de embalagens. Mas o guia é importante porque ele conversa justamente com o índice de reciclabilidade, para dar as primeiras ideias, as primeiras noções de como você constrói ou de que maneira você pode melhorar. Porque a solução não é simplesmente trocar, mas trocar se tiver que trocar, melhorar se tiver que melhorar de uma forma inteligente, que você tenha efetivamente um impacto positivo, né? E continue entregando para o teu consumidor final aquilo que é teu propósito, que é o produto final, né? A gente não está aqui para mudar o propósito do produto. O produto tem que continuar sendo entregue para o consumidor da melhor forma possível, de maneira técnica, porém, aderindo a um olhar de economia circular. Então, esse é o propósito, essa foi a ideia da qual surgiu, então, este guia, né, que a gente tem bastante orgulho de trazer para vocês, mas eu vou passar a palavra para a Bia, que foi quem nos ajudou a construir efetivamente esse guia, né, e torná-lo hoje uma ferramenta que, de novo, está aberta dentro da Rede pela Circularidade do Plástico. Entrem no site, verifiquem, está lá aberto, podem acionar, olhá-la, né? E a partir dela é para ajudar justamente a construir uma economia mais circular. Bia, contigo. Bom, muito obrigada, Gustavo. É um prazer enorme poder estar aqui na Casa de Design Circular da Braskem, revivendo aí a minha jornada de aprendizado. A Exchange for Change Brasil faz nesse mês 8 anos, então 8 anos que eu estou aí nessa missão de impulsionar a economia circular no Brasil. E isso veio da minha escola, que foi a Braskem, né? Do meu aprendizado que eu tive trabalhando primeiramente na construção da área de ACV, depois toda a provocação de criar a rede ACV. Então, eu queria já começar aqui a
relembrar essa jornada e agradecer ao Jorge Soto, que me recebeu na Braskem, me deu essa primeira oportunidade. Depois fui trabalhar com plástico verde, com os clientes, e que foram os clientes internacionais que me abriram o olhar para a economia circular. A discussão estava nascendo na Europa, e eu, ao visitar os clientes com o Marco Jansen, o James Kahn, e a Milena Tudisco, e todo mundo, Alexandre Elias, tive um grande aprendizado e a oportunidade de ver a economia circular nascendo ali nas discussões, né? Então, foi ali que eu me apaixonei pelo tema, entendi o papel de ter um agente da transição, um articulador, como o Gustavo falou, a economia circular vai precisar de todos os atores trabalhando junto. Eu costumo dizer que é um novo equilíbrio econômico, uma nova régua que a gente vai ter que redimensionar aí, com novas atitudes, novos valores, novos comportamentos, novos processos. Então, precisa desse articulador, e foi aí, então, que em 2015 eu resolvi fazer a minha transição para trazer aí essa discussão para o Brasil. Então, é uma enorme gratidão e prazer poder estar aqui. Obrigada, Gustavo, Fabiana, Fábio. E foi uma grande experiência fazer esse guia, né, Gustavo? Queria agradecer também ao Sérgio Vaz da Bomex, a Thalita Fantini da Avon e todos os outros membros da rede que a gente teve a oportunidade de consultar, de entrevistar durante esse processo. Então, a ideia que eu tive de trazer aqui hoje é falar um pouco do papel do design. Eu vou trazer um pouco do histórico para vocês perceberem a importância dos designers desde a origem da economia circular. Como é que foi o primeiro plano de ação da economia circular que surgiu e por que ele não passou por causa dos designers, por causa dos recicladores. E aí falar um pouco, então, por que surge a nova economia do plástico, o que é a nova economia do plástico, o compromisso das empresas e, finalmente, então, como desenhar para a circularidade. Então, esses são os dois guias. A gente fez um guia específico para embalagem rígida e um guia específico para flexível. Ao longo da apresentação, a gente vai ter um QR Code aí para baixar diretamente também o guia, que é gratuito, está disponível na página da rede, como o Gustavo comentou. Mas se você estiver muito curioso, já vai lá na página da rede, né? Tem o link. Qual que é o link, Gustavo? Então, ó, aqueles curiosos que não conseguirem esperar, né? Então, eu queria trazer um pouco, né, como que surgiu essa discussão na União Europeia. Né? Em 2014, que foi lançado o primeiro pacote de diretrizes de economia circular. E a grande provocação desse pacote eram as altas metas de reciclagem. 70% de reciclagem de resíduos sólidos urbanos até 2030 e 80% de reciclagem de todas as embalagens que estavam no mercado. Vocês acham que isso é possível? E aí os recicladores falaram, não, vocês não podem colocar essa meta e colocar essa obrigação nas nossas costas, porque as embalagens não foram desenhadas e pensadas para serem recicladas. Então, eu não vou conseguir reciclar 80% das embalagens. Então, vamos revisar esse pacote de diretriz, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá. Então, ficou 1 ano sendo revisado, e aí foi relançado em 2015, incorporando novos pontos. Né? Então, o ponto de minimizar a geração de resíduo. Então, não é só reciclar e pensar lá no final. Vamos pensar aqui no início da cadeia. Né? Como é que eu reuso os materiais e, finalmente, diretrizes para o redesign de produtos. Então, em 2015, foi lançado um plano de ação circular que traz esses 3 aspectos. Né? O olhar para a produção e consumo, o olhar para a gestão de resíduo e o mais importante, que às vezes a gente fica tão focado nessa questão do uso do reciclado, na tecnologia da reciclagem, mas a gente só vai criar esse ciclo reverso se tiver mercado para materiais secundários, com a logística, com o preço certo, né, com a especificação correta. Então, é pensar como é que a gente cria esse mercado. E aí o papel também da política pública, das grandes marcas, de demandar esses materiais e trabalhar junto com os recicladores, com os transformadores, com os produtores de resina reciclada, para atingir a especificação necessária. Por isso que a colaboração é muito importante. E eu trago aí uma fala que sempre ficou muito forte na minha cabeça, do Sandy Rogers,
que era o responsável pela nova economia do plástico, que ele falou, se a gente quiser aumentar a taxa de reciclagem, a gente precisa falar menos de reciclagem e mais de design, porque a gente tem que já fazer o design da embalagem pensando na reciclagem. Vamos chamar os recicladores para a mesa, né? E entender como que a gente desenha para poder ter essa retornabilidade que o Gustavo falou. Então, a nova economia do plástico traz, primeiramente, 3 ambições, que é você ter o uso eficiente do plástico no pós-consumo. Se a gente tem um valor residual ao final da cadeia, se tem valor, ele não é lixo, ele volta para a cadeia. Então, a gente precisa trabalhar a cadeia pensando ali, não só na fase de uso, mas na fase de pós-uso. O segundo ponto, a segunda ambição, é reduzir drasticamente o vazamento de resíduos plásticos para o meio ambiente. Porque se o plástico não estivesse no meio ambiente, ele não ia ser um problema. O problema é que ele está lá, né? A gente sempre trabalhou muito a fase de design, da experiência, do consumo e não pensou no depois. Então, eu costumo dizer que, na verdade, a gente era inocente, a gente não sabia, a gente não tinha consciência do problema. Só que eu acho que agora a gente sabe, a gente tem bastante consciência, né, das nossas atitudes, da nossa tomada de decisão e do que pode acontecer se a gente não tiver a responsabilidade também, como consumidor, de colocar o material no lugar certo para ele fluir e voltar em sua cadeia reversa. E o terceiro ponto é desconectar, então, a produção de plástico de fontes fósseis. Quem sabe buscar novas fontes de origem renovável, biodegradável, por isso o grande pioneirismo também do plástico verde, que trouxe aí um material de fonte renovável e que muita gente confunde, né, que é biodegradável, não é biodegradável, mas a grande vantagem do plástico verde, que eu tive a oportunidade de passar por essa jornada durante 4 anos, é que você pode aplicar na sua embalagem da mesma forma que você aplica o material tradicional, é o drop-in, né? Então, tem aí uma grande discussão aí de aprendizado. E as 3 áreas-chave para a embalagem, num documento que veio na sequência, olha como a discussão é nova, né? 2016, 2017. 2017 veio um documento falando da visão estratégica. E aí, nesse diagrama, que é muito interessante, fala da realidade atual das embalagens que a gente tem no mercado. Então, 50% das embalagens que a gente tem no mercado podem ser recicladas. Só que a gente ainda precisa de muita infraestrutura, coleta para atingir esses 50%. 20% poderia ser reutilizada. Então, por que não transformar aquelas embalagens num refil, numa outra forma de consumo? Só que tem esses 30% de embalagens, que é por isso que o plano de ação lá, o pacote de diretrizes não foi aprovado, que elas não têm como reciclar. Então, ao invés da gente fazer o esforço de trabalhar na reciclabilidade de uma embalagem de materiais que foram grudados para nunca soltar, vamos repensar o material e como a conexão desses materiais é feita. E daí a importância também do guia de design, que a gente explica como fazer a tampa, como fazer o rótulo, como combinar o material do rótulo com o material da garrafa para melhorar a reciclabilidade. E aí, não está passando o slide. E aí sempre tem, né, essas questões tecnológicas que a gente vai aprendendo e vai vendo por que as coisas travam. É para vocês entenderem bem o que é a nova economia do plástico, entendeu? Tem 3 ambições e tem 3 áreas-chave. Decorou? Porque depois vai ter perguntinha no final, né? É uma perspectiva mais europeia, vamos dizer assim, tá? Porque todo esse material foi produzido pela Ellen MacArthur Foundation, mas eu acho que é muito similar, não vai diferir muito, não. Eu acho até que os 50% seriam maior na América Latina, né? Porque a infraestrutura ainda é mais deficitária, né? E aí a gente vê a evolução dessa discussão, né? Então, um documento que chamava Nova Economia do Plástico, que provocava um repensar
da indústria do plástico pela Ellen MacArthur Foundation, uma grande consultoria especializada nesse tema, vira estratégia europeia. Aí sim o negócio fica sério, né? Aí não é mais só um estudo técnico, começa a virar estratégia europeia para modificar os processos, a forma de produção e de consumo. Em 2020, começa uma discussão sobre um pacto do plástico para a Europa, porque eles começam a perceber que também não é uma solução que vai acontecer em um país só, né? E a gente vê a dimensão da Europa é quase que um Brasil, né? Então, se a gente tem que resolver aqui a questão no Brasil, a Europa acabou percebendo que eu posso ter uma planta de reciclagem num país que vai ser a solução e prover esse serviço para vários países, né? Eu fui numa recicladora de plástico filme na Bulgária, da Tonra, que era assim, uma coisa que eu nunca vi nada igual de imensidão, de plástico para tudo quanto é lado. Eu falei, gente, onde começa, onde que termina? E eles pegavam material de vários lugares, né? Então, o foco, olha que interessante, é justamente trabalhar essa parte de cooperação ao longo da cadeia, harmonizar diretrizes e conectar todos para compartilhar as boas práticas para a gente poder, então, avançar com essa nova economia do plástico. E uma das metas desse pacto europeu é justamente fazer com que os produtos tenham 30% de plástico reciclado. Se lembra lá aquele terceiro ponto que eu falei de criação de demanda? É aí o grande diferencial. Se as empresas começam a colocar metas e começam a demandar esse material, tem um market pool aí para impulsionar toda a cadeia. Então, a gente tem que entender a diferença entre o market pool, que é o mercado demandar, e aí você estruturar toda a cadeia, ou o market push, que é você empurrar e o mercado ainda não está preparado, não está querendo utilizar. E, por fim, a gente viu aí recentemente, e começou em 2022, uma campanha para fazer um pacto global dos plásticos. Então, olha como a evolução de 2 em 2 anos foi tomando uma proporção que agora a gente está discutindo aí um pacto global. Com certeza, alguns dos nossos colegas aqui estiveram em Paris e que eu estou sabendo que foi uma grande discussão, né? Recebo mensagem de pessoas de tudo quanto é lugar falando, olha aqui a discussão, como é que tá? Tá indo para esse lado, tá indo para esse lado. Então, é quase que uma COP agora só para o plástico, né? Então, olha só as metas, né, desse pacto. Reduzir em 80% a quantidade de plástico indo para o oceano, reduzir a produção de material virgem em 55%, reduzir os custos públicos no tratamento e na reciclagem, na gestão de resíduo em 70 bilhões de dólares e reduzir com isso as emissões em 25%. Então, é nesse contexto que a gente ainda não consegue mudar o slide e precisa de uma ajuda. Tá ligando aqui a luzinha, mas... Mas sabe, Fábio, sempre as coisas quando eu participo, quando eu estou envolvida, eu ouço muito isso. Isso nunca aconteceu antes. Acho que é assim, uma energia de trazer coisas diferentes. E aí, para a gente começar, então, a chegar no nosso guia, mas acho que é importante esse contexto para a gente entender a importância, a relevância, né, de por que a gente está aqui, como que a gente chegou aqui. A Ellen MacArthur Foundation, nessa jornada de impulsionar o mercado, criou a nova economia do plástico e foi impulsionando as empresas a estabelecer compromissos, né? E tem relatórios de progresso desses compromissos. E a gente vê aí, ó, Nestlé, Pepsi, Unilever, como que está caindo o uso do material virgem e como que está aumentando o conteúdo reciclado nas suas embalagens. Então, eles estão realmente colocando compromisso e estão trabalhando para que isso aconteça. Então, não é à toa que a indústria química toda está se transformando e fazendo parcerias com recicladores para entrar, né, e ter essa disponibilidade de material, não só o virgem, como reciclado, como sendo um novo olhar para o plástico como material. Isso não é só na Europa, está chegando aqui no Brasil.
Também. Então, aqui está forte também. E o Senado já está discutindo lá uma lei para a economia circular do plástico, diversos projetos de lei, inclusive um plano nacional de economia circular que está sendo discutido e a gente espera que seja aprovado, não demore 20 anos, igual a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, dito isso, né, a gente começa a refletir o papel do design das embalagens dentro desse contexto e quais são os fatores influenciadores. Então, esse é um dos elementos mais marcantes que eu acho do guia, que é muito bacana, que eu falo que é um olhar onde a gente expande as fronteiras de análise. Então, a gente tinha como princípios para desenvolver embalagens sustentáveis, pensando no impacto e na performance. Então, a embalagem tem que ter uma performance adequada para proteger o meu produto, eu preciso reduzir o impacto, ser mais sustentável. Mas, na verdade, eu preciso garantir o valor dessa embalagem ao longo do tempo e unir essa visão de performance com impacto. Eu não posso comprometer a performance reduzindo o impacto. Será que ao reduzir a espessura da minha embalagem, deixar ela cada vez mais fininha, eu não vou estar comprometendo a performance? Então, até que ponto que eu vou? Então, é preciso garantir um mínimo de performance e um mínimo impacto ao meio ambiente. Então, isso é que a gente costumava trabalhar sempre nessa visão de sustentabilidade. Agora, a gente entra com essa parte do resíduo, do lixo zero. A economia circular, ela desenha produtos para que não exista resíduo, porque resíduo é algo que não tem valor. Então, a economia circular tem um termo que a gente fala que é o design out waste. Então, tirar o resíduo fora do processo. Então, tem que ter o lixo zero aí dentro desses fatores influenciadores do novo design. E aí, então, a gente começa a combinar, né, a performance com o lixo zero. Então, eu reduzi o impacto, garanti a performance, mas eu estou olhando só para a fase de uso. E para depois? Eu nunca olhei para depois. Né? Eu sempre pensei ali na fase da experiência do consumidor. Eu educo, né? As empresas educam os consumidores para manusear o seu produto, para saber como mexer, eletrônicos, computadores, né? Celulares. E depois? O que eu faço com isso aqui? Não sei, eu vou descobrir, ou eu vou olhar um logozinho que tem ali atrás, que eu nem entendo direito, onde é que eu vou buscar informação? Então, aqui a provocação de combinar o design, né, para ter a performance, mas também pensar na reciclabilidade e no reuso. Também não é só pensar a reciclabilidade. Então, entender essas duas fases, né, do ciclo fechado, e, por fim, então, unir essas fronteiras de análise, ter essas visões sistêmicas. Então, eu tenho que ter o valor da embalagem na fase de uso e o valor da embalagem para também ela ser reciclada. A gente vê aí as altas taxas de alumínio voltando, porque tem um grande valor para o processo para ele retornar. Então, a gente vê aí os índices de reciclagem aumentando, com mais recicladores, com mais demanda. Então, a gente precisa ter essa união da eficiência do uso de recursos e os ciclos reversos. Então, o guia traz aí diretrizes por material. Então, é muito bacana, a gente fez várias entrevistas com vários especialistas, então eu já queria aproveitar agradecer vários recicladores que a gente conversou, a Maria José da Resilider, o Amarildo Bazan, o Bruno Igel da Wise e tantos outros que foram importantes para a gente entender todos os elos da cadeia. Né? Então, o guia traz aí esse como fazer, olhando para o sistema de fechamento das tampas, né? Como é que você combina a tampa com o corpo, com a base da embalagem. E a gente tem aí o positivo e o negativo, o que podemos fazer, o que não podemos fazer. E no final ainda tem exemplos de design, né, que são realmente circulares, e dicas. A gente trouxe várias dicas, né, em relação a rótulo, embalagem, válvula, bombas. Então, é um guia bastante ilustrativo. E aí, para finalizar, eu queria trazer alguns cases para a gente refletir. Né? Então, a gente está falando muito de uso de resina reciclada. Então, a gente teve aqui esse caso da Omo, com uma Wise que trabalhou junto com a Unilever para desenvolver um material adequado com a performance, a qualidade necessária para colocar na embalagem. Então, eu costumo dizer que os fornecedores costumam agora
terem que ser visto como co-criador de solução. Então, não é mais as grandes marcas simplesmente demandando do reciclador: eu quero aquela resina nessa especificação e detalhe, nesse preço, com essa transparência, com essa rastreabilidade e assim, né? Então, a gente tem que criar essa especificação de uma forma conjunta. Então, ver o fornecedor como co-criador de solução. A gente viu aí também a Kayak, que é um produto da Natura, também feito, todo pensado nesses novos materiais, nesse uso do reciclado, garantindo a performance e também trazendo uma comunicação adequada, né? Como o Gustavo falou, se o consumidor também não entende o valor de todo esse esforço que foi percorrido, a gente vai continuar pensando em preço, preço, preço. Então, a gente tem que entender a proposta de valor, né? O diferencial competitivo hoje em dia das marcas, elas têm que entender que não é mais só no custo e na qualidade, porque tem tanta variedade, a competitividade está tão alta que o diferencial competitivo agora tem que ser na proposta de valor que você está trazendo para o mercado e como você se conecta com o seu consumidor. E aí a gente vai numa outra linha de mudar realmente a embalagem, né? A Bonafonte que tirou o rótulo da embalagem. Só que a gente ainda tem que trabalhar a cor, né? Que essa cor ainda é um pouquinho difícil de ser reciclada. E no guia a gente fala também dessa questão da cor, de como ter uma cascata de reciclabilidade, né? O branco recicla para o branco, mas o colorido não pode reciclar para branco, ele vai acabar para o cinza, para o preto. Então, a gente tem que pensar, e aí vem esse grande projeto da Coca-Cola de uniformizar todas as garrafas para poder fazer o reuso da garrafa. Então, isso é o nível mais elevado de economia circular. Então, a gente entender também que não é só reciclagem, não é só o uso de reciclado, é repensar a embalagem, redesenhar junto com o fornecedor, pensar a logística, porque imagina você levar Coca-Cola para um monte de lugar e depois ter que coletar todas essas garrafas de volta para você lavar, garantir a limpeza e reutilizar, né? A Bonafonte também, aquela retornável, que também já é uma embalagem antiga, né? E a gente nem se dava conta, né? E isso é circularidade, né? Você guarda o galão, porque o galão tem um valor, você vai lá e troca, né? Por um galão novo. E, por fim, uma outra embalagem que deu o que falar aí nas redes sociais da Omo, que falou: não, eu vou fazer uma embalagem de papel. Mas como é que eu vou fechar essa embalagem de papel? Com uma tampa de plástico. E aí, Gustavo, essa embalagem é fácil de reciclar? Uma garrafa de papel com uma tampa de plástico que tem na rosca grudada no plástico. Será que eles chamaram os recicladores para desenhar isso junto? E falar, será que isso realmente é o melhor design para a reciclabilidade? Então, a gente também tem que sair um pouco desse pensamento de que o problema é o material. Não, o problema é o design da embalagem e como que ela está sendo utilizada e como que eu vou fazer ela retornar. Então, não é só achar que tem que banir um determinado material, porque se você juntar os materiais de forma que não é apropriada para reciclagem, não adiantou nada você reduzir o material X, Y ou Z, né? E, por fim, aí só um exemplo de marcas trabalhando junto, ó, assinando o memorando para trabalhar o design de embalagens sustentáveis. E aí, 2 últimos casos que eu queria trazer, que eu acho que são bem icônicos, que mostra aí o trabalho conjunto, né, para desenvolver embalagens verdadeiramente circulares. Então, a Dupont foi procurada com o desafio de levar alimentos nutritivos para comunidades isoladas da África. Então, você tem que fazer uma embalagem que viaja longas distâncias, que mantém o produto ali protegido, né? Mas que você não vai transferir um problema, vai levar um alimento nutritivo e vai deixar uma embalagem lá que ninguém sabe o que fazer com aquilo. Então, eles juntaram 15 empresas para desenhar esse projeto do Virtual Circle, 2017. Ó. E aí, basicamente, é uma embalagem que eles pensaram o design da embalagem no mesmo momento que eles pensaram a reciclabilidade da embalagem. E aí, no momento que eles levaram essa embalagem com esse produto para esse mercado, eles criaram uma campanha de educação para fazer com que as crianças coletassem as embalagens e entendessem que essas embalagens iam virar mesas e cadeiras para as escolas.
Olha que fantástico. Então, acho que esse é um grande exemplo de como que as empresas têm que se integrar, têm que trabalhar junto, né, para trazer uma solução verdadeiramente circular. E aí, um outro caso que eu acho muito bacana, até porque é uma discussão, né? O copo de café é difícil de reciclar. Como é que a gente vai fazer? Né? Tem culturas que você vai, entra na cafeteria, pega o café, anda 2, 3 quarteirões e joga o copo do café no lixo. Então, copo de café é uma grande discussão. Eu me lembro indo na Starbucks, né? Quando eu estava na Braskem, para a gente levar o plástico verde como uma grande solução para o copo de café. Mas ainda tem no copo de café um líquido quente. Você não consegue colocar só papel. Tem que ter uma camada de plástico. Então, vai ter sempre uma camada de plástico ali no meio. Como é que você faz para reciclar isso? Então, tem que tirar o material. Não, vamos pensar o sistema como um todo. Como que as pessoas tomam café? Isso aqui é o Cup Club. É fantástico essa solução, porque você vai ver o uso da tecnologia, o uso da governança, da colaboração e do design de produto. Então, eles criaram um copo de plástico reutilizável e com um tagzinho, com um sistema que você, igual a bicicleta do Itaú. Então, você entra na primeira cafeteria, pega teu café e escaneia o seu copo. Você anda 2, 3 quarteirões, entra numa outra cafeteria e deixa o copo lá. Só que para esse sistema funcionar, você tem que ter todas as cafeterias ali daquele bairro parceiras no sistema. Então, olha que interessante. Não é uma solução de design de embalagem, não é uma solução de logística, não é uma solução de uma plataforma de tecnologia. É tudo isso junto. Se você não tiver todos esses atores, você não consegue colocar essa solução no mercado. Então, você conseguiu, através de um novo design, de um copo de café, de plástico, monomaterial, reutilizável, criar um modelo de negócio que você reduziu o resíduo em 40% e reduziu as emissões pela metade e ainda criou uma fidelidade da marca. Então, a conclusão, aqui está o QR Code para vocês baixarem o guia, e eu trago, então, algumas conclusões importantes, né? A nova economia circular traz um novo mindset de negócios. Então, é a visão de um setor inteligente, inovador e sustentável. A gente ainda tem lá as 10 dicas para um design circular, que é para vocês ficarem bem curiosos e baixarem o guia. E, basicamente, os 3 pontos chaves é que a gente tem que explorar o amplo potencial do plástico como material, compreendendo suas características na fase de design, até mesmo o seu valor no seu ciclo reverso. Então, o reutilizável é uma ótima para o plástico também. E você vai usar ainda mais material. Mas você tem que criar todo um pensamento de logística reversa, de processo, de atores, para você poder criar esse novo modelo de negócio. A gente precisa destacar a necessidade de repensar, então, essa cadeia produtiva. Novos valores, atitudes e essa maior cooperação entre todos os atores. E entendendo, então, a interconectividade das decisões, como destacado lá pelos fatores influenciadores do design circular. Então, o propósito é garantir que o plástico ele possa continuar beneficiando a nossa sociedade sem causar um impacto negativo dele no meio ambiente. Então, a economia circular ela não vem para solucionar os problemas da economia linear. Ela vem para modificar o sistema e evitar os problemas. Então, é com essa base que a gente tem que refletir do que é a economia circular e, por isso, o papel tão importante do designer. Inclusive do designer de provocar as marcas, de questionar o briefing. Né? Não sei quantos designers tem aqui, mas é um espaço de design. Eu imagino que tem muita gente de design ouvindo e espero que a gente esteja aqui inspirando, né, para essa nova visão. E para as últimas reflexões, eu queria deixar esse olhar de transformar o problema em uma oportunidade. Então, é uma questão de posicionamento. Como é que a gente se posiciona no mercado? Talvez os transformadores e os recicladores, que sempre foram ali um elo enfraquecido no final da cadeia, sejam agora os atores mais importantes para a circularidade do plástico. Então, vamos trabalhar essa visão além da embalagem, né, trazendo outras metas de responsabilidade do pós-uso, de geração de emprego, e pensar nas soluções de forma sistêmica.
Então, não é pensar só o projeto, só uma venda de uma determinada matéria-prima, é pensar o produto como um todo. Então, a inteligência do design, a logística, a colaboração e a integração da cadeia. Então, a gente precisa olhar o fornecedor como um parceiro. E, por fim, pensar sempre essa proposta de valor diferenciada. Então, é o que a gente fala da governança circular, que redefine papéis e redefine responsabilidades. Né? Então, eu não sou só aqui um vendedor de resina, eu sou um vendedor de resina, que eu posso aconselhar meu cliente no melhor design, que eu posso ajudar numa campanha de comunicação para mostrar o valor daquela resina reciclada. Eu me lembro uma das primeiras conversas que a gente teve na Biplast, que eu fui no comitê de recicladores falar de economia circular e falei, vocês vão ser os grandes atores, a gente tem que olhar a resina reciclada como a gente olha o plástico verde, com uma proposta de valor diferenciada. A gente está tirando um problema do mercado através da compra dessa matéria-prima. É uma outra matéria-prima. A gente tem que parar de pensar que o reciclado vai substituir o virgem e eu tenho que ter a mesma especificação. Não, é uma outra matéria-prima que traz uma nova proposta de valor. Então, é expandir esse olhar do cliente, todo mundo inspirar, educar e promover esse engajamento através de muita comunicação e marketing. Então, fica aí o meu obrigada e a disposição aí para troca de informação. Nossa fotinho aí no Fórum de Economia Circular de Gramado. E o livro que eu fiz aí, contando um pouco da minha jornada, da minha história, com mais de 32 autores de 10 países. E, Yuri, ainda está por aqui? O Fábio? Já tem? Ah, então eu tenho um livro aqui. Então a gente pode, de repente, sortear aí para o pessoal. Quem sabe? Então é isso, gente. Muito obrigada. E eu passo a bola aqui para a Fabiana agora. Bom dia, parabéns, excelente, sempre uma aula aqui de design e economia circular. É um prazer enorme estar aqui compartilhando, né, esse painel, tanto com o Gustavo, com a Bia, com o Fábio, para falar de design, que quando a gente, normalmente, né, nos eventos que eu participo, falo muito de economia circular, e o design é a primeira parte, né, o quanto ele é importante, de fato, para você ter, como Bia e Gustavo falaram, ter, de fato, economia circular acontecendo, porque se você faz um design incorreto, no final você não consegue voltar para o processo produtivo. E meu objetivo hoje aqui é contar para vocês um pouco da experiência na prática, né? A gente tem nossa planta lá em Indaiatuba de reciclagem, a gente tem nossos parceiros recicladores, tem a Wise, né, que a Braskem fez a aquisição de 60%, e a gente tem aprendido muito na prática, né, o quanto o design pode facilitar a reciclagem ou complicar, né, nossa vida lá no nosso dia a dia. Então, acho que alguns pontos, né, que a gente vem sofrendo bastante e a gente tem feito essa conexão aqui com o Casulo, trazendo nossas dores para que seja, de fato, compartilhado com os designers, com o marketing, né, com as demais empresas, na rede, né, essa colaboração e essa discussão hoje aqui tão relevante para que a gente cada vez mais questione nossas decisões, né, lá no início da cadeia. Então, quando a gente fala, né, de ter produtos com um único material, tanto na embalagem final como na composição, ela ajuda ou atrapalha na reciclagem, né? A gente faz reciclagem, por exemplo, de polietileno. Se você tem uma solução que a tampa e a embalagem é de polietileno, facilita, porque o que é o facilitar? Né? Você evita virar rejeito, né? Ou virar resíduo, você diminui a performance da planta, porque ou você tem que separar lá no início, então a gente tem, apesar de comprar os resíduos separados, eles não vêm completamente separados e, portanto, você tem que separar e ter um custo adicional. Na qualidade do produto, porque no final, se você não conseguiu, durante todo o processo de lavagem, separação, a gente tem, né, o flake sorter ali no final para garantir que só tem aquele material, você pode ter uma contaminação no produto final. Então, pensar em soluções em que tenha um único material é um caminho. Por outro lado, né, um grande desafio que a gente trouxe para cá, quando você fala em polietileno, para embalagem de sopro, silicone. Então, o silicone, ele vem numa embalagem de polietileno e, portanto, ele vem junto com os fardos de polietileno, só que ele é um grande contaminante para o processo produtivo de reciclagem. E aí, né, um desafio
técnico, no final, você não consegue eliminar o silicone, por exemplo, no filtro. Né? Então, como que você tem que separar antes? Então, tem todo um processo, todo mundo pensando na separação, porque esse é um grande contaminante. Será que do design a gente não pode eliminar, de alguma forma, uma solução em que você elimine os resíduos que estão dentro, né, do silicone, termine de utilizar, porque no final você vem sempre um residual? Ou será que é polietileno, de fato, a melhor solução para esse tipo de aplicação, né, de bisnaga de silicone? Como que a gente consegue, de fato, aí do ponto de vista de tecnologia, a gente está trabalhando muito para ver como que a gente faz o desenvolvimento de soluções para conseguir, no processo, eliminar o silicone. Esse é um problema. Quando a gente estava na Feira K, a gente chegou a conversar com vários produtores de equipamentos e eles falaram realmente que é uma dor, não só aqui no Brasil, mas também em outras regiões, o fato de ter silicone, né, no processo. Quando a gente fala em cor, né, outro desafio, né, de a gente, de fato, pensar como deixar mais branco e transparente, que você amplia a utilização desses materiais, ou na outra ponta, ter soluções em preto, mas que usa reciclado, né, porque aí você amplia também a utilização, né, de reciclado no processo final. E algumas decisões que é interessante, quando a gente fala, o problema nunca é o material em si, mas as decisões que a gente faz, e que a gente está vivendo muito forte essa dificuldade lá, é o seguinte: produtos de limpeza, por exemplo, embalagens de limpeza, historicamente é feito de polietileno. E algumas empresas estão tomando a decisão de mudar para PET, sob a ótica de que PET recicla mais bottle to bottle, né? A gente está fazendo uma substituição que aí no final o que acontece? Essa embalagem de PET está indo junto com todas as outras poliolefinas, ou seja, com polietileno, chega na nossa planta, é perda, né? E fora tudo aquilo que eu falei, de a gente ter todo um processo para eliminação deste material. E na prática, aquele que fez a escolha, porque achou que iria na cadeia de reciclagem de PET, não está acontecendo. Porque a reciclagem de PET, essa solução também não é contato com o alimento, então você traz também um contaminante de um material que é com produto de limpeza para ser utilizado, no final das contas, poderia entrar na cadeia do PET como um contaminante, porque ali você está fazendo bottle to bottle, está vindo contato com o alimento à origem, é por isso que eles conseguem fechar o ciclo, e fazendo uma decisão por um material que, teoricamente, tem hoje, de fato, mais reciclagem, só que no caminho das embalagens de contato com o alimento bottle to bottle e não neste caminho de uso em limpeza e que está trazendo uma perda maior dentro do processo produtivo de reciclagem. Quando fez a alteração, por exemplo, de PET com barreira leite, você fala com qualquer cooperativa, elas ficam indignadas, porque é aquele monte de material que, infelizmente, o que está acontecendo? Ou chega na nossa fábrica, ou seja, PET de novo em poliolefinas, ou está indo para rejeito, porque as cooperativas já sabem que isso é um contaminante para poliolefinas e eles vão perder, né, assim, valor, né, na hora da venda se eles misturaram com aquele material. Então, é outra reflexão quando a gente fala da simplificação dos materiais, né, de a gente olhar a tomada de decisão, olhar a cadeia como um todo. Até essa conexão de conversar, você falou muito, né, com os recicladores, entender como que está ali as dores na ponta. Mas também essa conexão com quem está lá fazendo a coleta e que depende deste valor, né, do plástico, que é super relevante para o aspecto social das cooperativas e dos catadores, ouvi-los também é importante. Né, essa conexão aqui com o Casulo, a gente tem trazido esse debate para cá, porque muitas mudanças, né, de redução de uso do plástico, quando eu saio do rígido e vou para o flexível, eles perdem renda. Quando você coloca um flexível que é multicamada, ao invés de usar um rígido que você já tinha uma cadeia estabelecida, tinha renda sendo gerada, cadeia de reciclagem acontecendo. Então, são pontos de atenção que quando a gente fala em design, tem a cor, tem que ser um único material, mas tem que olhar também a cadeia, né, nos diálogos que a gente tem feito também na rede, para que essas informações, de fato, cheguem naquele que está tomando a decisão, que às vezes está tomando a decisão com uma boa intenção, olhando, o material é mais reciclável, então vamos mudar, mas que ele não vê o distúrbio na cadeia que ele está, tanto na dele, na própria neste caso específico que eu mencionei, de PET, como na parte de poliolefinas, que traz um contaminante, né? E quando a gente fala em cruzamento, né, de contaminantes, a gente tem outros exemplos, né, relevantes. Big Bags, historicamente é de PP.
o que contamina, né? Quando a gente tá fazendo, a gente tem uma solução de PP reciclado para ráfia, que é um super desafio técnico. Onde que está o contaminante? Os big bags com costura de PET e com alça de PET. Como todos os nossos big bags, a gente faz 100% de PP, essa é um requisito. E essa é uma orientação que a gente tem falado para que a gente tenha, de fato, a possibilidade de fazer uma logística reversa, voltar para o próprio produto e você não ter contaminações cruzadas. Né? E algumas empresas estão pensando em usar agora, não, mas PET é mais reciclável, vamos colocar no Big Bag PET, de novo. Aí você coloca num sistema todo uma dificuldade depois de fazer uma separação. O que vai ser de PET, o que vai ser de PP e como que você faz essa, né, distinção muito difícil, aí você traz custo para o processo. Falta de qualidade, aí você dificulta a reciclagem numa tomada de decisão quando você olha simplesmente o material A ou o material B. Então, acho que esse olhar sistêmico é importante, entender a cadeia é super relevante, e a tomada de decisão também para simplificar a questão das cores, impressão. Eu sei que tem, né, um trade-off de marketing, quer colocar algo que chame muita atenção. A gente mesmo viveu essa experiência na Braskem, nas nossas embalagens, era inteira pintada, você via de longe, né, a embalagem que era da Braskem, e trazia uma dificuldade de a gente conseguir reciclar, da cor, que no final das contas, né, você acaba limitando demais a utilização, e simplesmente reduzir, mantendo a sua marca, mas reduzindo toda a área de impressão, trouxe possibilidade de a gente aumentar, de fato, a utilização. E dentre os exemplos, né, que a gente vem reforçando a simplificação, o único material, né, o stand-up out, a gente está com vários exemplos, a gente acabou de fazer o lançamento, junto com a Solvi, de um monomaterial com material reciclado, trazendo esse conceito de um único material e também fortalecendo e valorizando o reciclado, mas que é importante que isso seja escalável, ou seja, mais empresas utilizem, senão fica muito difícil. Você imagina numa separação em que a maior parte do stand-up out é multimaterial e você tem uma empresa que está fazendo a movimentação para ter um material único. Então, já que tem a solução, por que não ampliar, a gente usar outras marcas, ver essa solução e, de fato, que este material que antes tinha uma dificuldade maior de reciclar, a gente consiga utilizá-lo com um único material, simplificando, né, um processo de reciclagem e ajudando nas pontas, tanto do reciclador quanto das cooperativas. Acho que até para dar tempo aqui para as perguntas, né, que estão chegando, Fábio, eu vou parar, mas eu queria reforçar, né, o quanto é importante a gente ter esse debate, trazer nossas dores. Às vezes a gente fala muito dessa questão das escolhas e as empresas se surpreendem, porque elas tinham uma boa intenção na hora de fazer a mudança e depois a gente vê o sofrimento lá na ponta e até em alguns momentos eu estive junto com alguns cooperados revoltadíssimos com aquela marca, né? E aí, assim, em vez de você fazer uma movimentação positiva, inclusive de marketing, você traz, né, uma imagem muito negativa para a cadeia como um todo, né? Qual que é o impacto, inclusive social, negativo que você está tendo. Obrigada e passo a palavra para você. Bom, dando sequência, acho que a primeira coisa que eu queria agradecer de novo a presença de vocês, porque esse guia está muito bom. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi o material. Eu gosto muito dele porque ele começa com uma contextualização ali do porquê que ele existe, para que ele existe, e depois ele entra com aquela parte de dicas, assim, né, de coisas muito fáceis, assim, um leigo entra ali, entende, fala, entendi o que isso quer dizer. E depois, quando você vai esmiuçando lá, e aí você mostrou um pouquinho das tabelas, as tabelas entram ali, se você for trabalhar com densidade X, Y, Z, aí tudo bem, um pouco mais técnico. Então, meio que qualquer um pode usar, e você pode ter um time multidisciplinar ali, que a pessoa mais técnica vai ajudar o leigo, e o leigo, que provavelmente é o de marketing, vai entender o que é para fazer, e eles se conversam, funciona. Então, quando você pega um material, geralmente, de um guia, ou ele é muito leigo, ou ele é muito técnico. E aí eu falo, gente, um não entra na profundidade e o outro não entra no dia a dia dos designers, especialmente. Então, parabéns, assim, o documento está muito bom. Eu gostei muito, fiquei muito feliz de ver. E até nos nossos projetos aqui, a gente já está começando a mapear ele. Falando assim, o que a gente pode usar desse aprendizado aqui
para a gente adicionar. Acho que isso é bem legal. E até aproveitando, abrindo aqui a sessão de perguntas, e aí já convido a todos, agora é o nosso momento de painel de perguntas. Então, convidados aqui, quem tiver alguma pergunta, eu vou fazer a primeira. Na sequência, se alguém tiver, só levantar a mão que a gente abre para perguntas. Eu já tenho, pelo menos, algumas perguntas online aqui, então vou dar preferência para quem está presencial. Se não tiver, eu vou para perguntas online. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta específica do guia inicial. Assim, no começo, vocês colocam ali garrafas transparentes e brancas são preferencialmente a melhor escolha, depois você vai para as coloridas e, por último, você vai para o preto, por exemplo. Eu entendo isso, eu vou falar como papel de designer. Mas como que você... E aí a pergunta é se vocês mapearam isso, se tem alguma dica. Como que você consegue que as marcas se diferenciem na gôndola, por exemplo? Porque se todo mundo optar pelo branco, todo mundo é branco, e aí o rótulo é suficiente, né? Como que a gente faz? E aí você tem um produto que tem sei lá, sabores diferentes, né? Que um é ameixa, o outro é pitaia, o outro é não sei o quê. Geralmente você usa a cor da garrafa para diferenciar, né? Do frasco. Como que as marcas podem, de repente, trabalhar sem perder a atratividade na gôndola, porque a gente fala de desempenho, a gente fala, né, de um monte de atributos de sustentabilidade, mas como que a gente cativa o marketing para ele trabalhar com o branco, por exemplo? Bom, essa é a pergunta do milhão, né? E por isso que eu digo que não vai ser uma pessoa que vai ter essa resposta. A gente tem que montar justamente uma equipe multidisciplinar, tem que ter o designer, tem que ter o cara do marketing, tem que ter o cara da produção, tem que ter alguém com o olhar do consumidor para chegar nessa grande solução. Eu acho que é um mix de soluções, eu acho que cada produto vai ter, de repente, um direcionamento, né? E a gente, como ser humano criativo, e o brasileiro é muito criativo, a gente conseguiu desenvolver tantas coisas incríveis com a nossa ingenuidade, né? Agora a gente só tem um fator, né, mais importante ali, um indicador para a gente colocar na mesa. Né? E eu acho que a Fabiana trouxe muito, quando você vai para a prática, que você vê, opa, não é só o reciclador, não é só o designer. Então, você tem que falar com todo mundo. Né? Eu conto até uma historinha saindo um pouco da embalagem, que eu acho que é bacana. Se embalagem é difícil de reciclar, imagina máquina de lavar roupa. E aí, um experimento que fizeram lá na Inglaterra, pegaram o designer da máquina de lavar roupa e o reciclador que estava tentando reciclar a máquina de lavar roupa e o cara que estava fazendo os reparos da máquina. E aí perguntaram para eles assim, qual é o defeito mais comum, né, para a gente tentar endereçar e aumentar a durabilidade da máquina? É a quebra de uma bombinha que tem aqui embaixo da máquina de lavar. Tá bom, mas então é tranquilo, essa bombinha custa $5, dá para trocar. Não dá. Não dá porque o designer colocou toda uma carcaça em volta da máquina que eu não consigo chegar nessa bombinha. Essa bombinha vale $5, mas ela está toda grudada, eu não consigo acessar ela sem quebrar a máquina. Aí foram perguntar para o designer, por que você fez essa carcaça assim toda colada? Não sei, porque fica mais bonitinho, né? Fica mais simples, tá? Mas a gente não consegue acessar a bombinha. Ninguém pediu para acessar a bombinha. Se você me pedir, eu boto uma portinha aqui e pronto, eu abro aqui e acesso Então, as soluções podem ser simples, Fábio. E tá aí o papel do designer. Então eu vou botar uma portinha, ainda vou botar uma coisa aqui diferente, com um fecho diferente. Então tem que ter design, continua tendo design, mas é só direcionar o olhar para um outro elemento. Né? É pensar, como a gente fala, a fase de uso e a fase de pós-uso. Às vezes a solução não é tão complicada assim, e eu coloco sempre o foco nas pessoas. Se você tiver pessoas determinadas a fazer isso, pega uma galera de marketing bacana que não vai ficar falando, mas esse azul não está igual. Esse azul não está igual ao azul virgem e tal. Mas está dando performance para o seu produto? Tá bonito? Pergunta para o consumidor se ele consegue diferenciar com as embalagens isoladas. As embalagens não precisam estar uma do lado da outra. Né? Então, é tudo... Por isso que eu falo que economia circular são novos processos,
papéis e decisões. Então, é isso. Você trouxe um exemplo ali do Sprite, né? Que a mudança da cor para transparente deve ter sido feita várias reflexões, já que era muito, né, a escolha do consumidor da garrafa da Sprite tinha muito a ver com a cor. E eles fizeram toda uma divulgação vinculada à sustentabilidade, retorno. Então, acho que assim, também você pode chamar a atenção do consumidor para o aspecto de circularidade, do que você está trazendo de atributos, de facilitar, de fato, ou a reciclagem ou o reuso, no caso, né, que você mencionou, mudando algo que era muito marcante da marca, né? Porque uma coisa é você, e aí você sabe mais do que eu, né, Fábio, vou criar um produto, uma embalagem nova, que já é um desafio. Mas é branco, como que a gente vai trabalhar? Outra coisa é, você já tem uma marca que todo mundo conhece pela cor, e como que você pode trazer esses outros atributos. Eu acho que essa reflexão é importante, até para você se diferenciar dos seus concorrentes. Pô, você foi capaz de mudar a cor e continuar tendo, né, a demanda e o reconhecimento dos consumidores. Por isso que é importante não só a parte de operação, de desenhar, mas como você comunica também. Se você tiver uma comunicação atrelada à proposta de valor, não é só um greenwashing, né? Mas você explicar realmente para o consumidor por que foi essa mudança, como é que foi, e ele entender, e você criar um novo desejo para aquela embalagem, né? Eu já vi, e aí traz também o design de rótulo, né? Então, sim, o rótulo pode ser um grande diferencial. Eu já vi várias embalagens que o rótulo é encaixado, assim. Não tem cola, né? Para ser mais fácil de tirar. Então, tem aí novos desafios para vocês, designers. Essa é a questão. Como designer, responderia que na hora que você tirar o rótulo, vai estar, por exemplo, na pia do meu banheiro, sem rótulo, sem identificação da minha marca. Como que faz? Não tenho resposta, tá? Faz na tampa, boa. Alguma pergunta aqui? Passo para o online. Alguém quer se arriscar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Online. O pessoal está tímido aqui. Ainda bem que o pessoal online não. Vamos lá. Como que está a cobrança quanto ao uso do plástico reciclado para todos os outros produtos? Se alguém deveria poder usar o material virgem por segurança, seriam os alimentos. Os outros segmentos deveriam ser forçados ainda mais ter maior percentual de material reciclado 100%, inclusive bens de consumo duráveis. Como que está essa cobrança? Eu vou passar inicialmente para a Fabi, se alguém quiser complementar. Na verdade, assim, esse é um tópico bastante relevante, a gente tem conversado muito sobre isso nos últimos tempos, até pelo desafio do mercado de reciclagem, por conta, né, da queda do preço da resina virgem, a gente está vendo atrasos e novos projetos com uso de reciclado. Os que estavam comprando agora, né, querendo baixar muito o preço, e quando você olha o custo do material reciclado, ele não tem nenhuma conexão com o petróleo que caiu ou com resina virgem, né, com o mercado global, ele tem muito a ver com o custo da coleta, da separação, de todo o desafio de produção que você tem. Então, a gente está vivendo um momento bastante desafiador, né, todos os recicladores. Infelizmente, não é também só aqui no Brasil, é fora do Brasil, mas no Brasil a gente tem um impacto ainda maior social, né, porque na medida em que você cai o preço, porque caiu a demanda, porque tem um concorrente, né, que é o fóssil, num preço muito competitivo. As cooperativas também estão com um volume grande de material, né, e sofrendo aí para achar demanda. Então, não é só para outros produtos, na verdade, a própria embalagem tem os compromissos das companhias. Quando a gente viu ali, né, que você trouxe, né, o acompanhamento da Ellen MacArthur, acho que é muito importante os compromissos feitos pelas empresas, mas a gente, 25 está aí, e o ritmo está muito lento da utilização do reciclado. Então, mesmo no mercado de embalagem, a gente não vê o crescimento que a gente esperava, né? Então, quando a gente fala como fazê-lo, né, quer dizer, não tem uma obrigação legal de uso no Brasil. O que está acontecendo é muita discussão para ter obrigação de uso de material reciclado. A informação que a gente tem é que o próprio decreto de logística reversa de embalagens que está para sair, né, o governo falou que vai colocar para audiência pública, tinha saído no governo anterior,
A cadeia de reciclagem, a cadeia de plástico entende que é importante ter a obrigação do uso para criar demanda, para não ter essa variação de diminuir o custo da resina virgem, você substitui, porque dá para entender também, porque até as empresas com maior compromisso de uso e que usam reciclado hoje, quando começa a descolar muito do preço, ela está competindo com a outra empresa que não usa reciclado. Então, também, assim, é difícil você exigir dos donos das marcas que um está usando, se não é todos que estão usando. Então, a obrigação do uso faz com que, pelo menos, todos precisem usar. Então, tanto na embalagem, sim, para mim faz sentido, essa é a questão do decreto que está para chegar, para sair, aí é específico para embalagem, e para os outros materiais, né, quando a gente está olhando ali os PLs que estão em andamento, esse pleito via associações a gente está fazendo muito forte, né, Gustavo, para que o uso do material reciclável seja obrigatório. Obviamente, tem que ter um ramp-up, né, de utilização, mas precisa acontecer, senão a gente não vai, de fato, ver a mudança e você vai ficar muito variável com, né, a movimentação. Acho que a Europa você pode trazer o exemplo. E aí, só para finalizar, em termos de alimento, acho que também novas tecnologias, acho que não adianta a gente só falar, não pode usar. Acho que novas tecnologias, como a gente vem desenvolvendo a reciclagem química, para que no final você tenha uma resina virgem certificada, ou seja, teve utilização de resíduo na origem, mas no final você tem uma resina virgem, também seja uma forma de, na parte de alimentos, utilizar o reciclado. Complementar a sua pergunta, porque exatamente a outra pergunta que eu ia fazer vem exatamente nesse movimento de o gráfico que a Bia mostrou apresenta a diferença entre o uso do reciclado efetivamente e o virgem, mas que o movimento ainda está muito abaixo das metas dos brand owners, principalmente América do Sul. E acho que aproveitar para complementar isso. Antes de passar para a Bia, que eu acho que a Bia também quer complementar, acho que tem alguns pontos que são importantes deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, está nos olhando. Então, assim, primeiro, existe sim um movimento em prol da gente utilizar material pós-consumo em embalagens. Existe. Porque às vezes fica a questão, e eu acho que temos que colocar aqui um ponto, né? Acho que a comunicação, a informação, o conhecimento precisa ser igual para todo mundo. Às vezes tem fontes de um lado, fontes do outro, as coisas se misturam. Não é, como é? Então, acho que assim, esse canal que a gente abre aqui é um canal importante para a gente comunicar, para a gente informar, para todo mundo conhecer. Então, sim, existem ações muito importantes. E por que são ações muito importantes? Porque tem que haver a demanda de um lado, a sociedade está querendo isso, é um fato, né? Existe todo um movimento nesse sentido, e do outro lado, existe uma necessidade de infraestrutura para que tudo isso aconteça, né? A Fabi trouxe aqui vários exemplos que são importantes que toda a cadeia esteja movimentada no mesmo sentido. De um lado, as empresas de bens de consumo estão interessadas em fazer esse movimento, em utilizar mais material pós-consumo, em colocar uma obrigação? Sim, já existe o movimento. São todas as empresas? Não são todas as empresas. Mas as grandes empresas, eu posso dizer aqui, que inclusive fazem parte da rede, né, todas têm efetivamente programas para a utilização desse material. Agora, tá bom, e aí, tem material para eles receberem? Porque, afinal de contas, né, eles precisam receber a embalagem, eles precisam receber os produtos que vão com material pós-consumo. Não, pera lá, não é bem assim. Então, você precisa de equipamentos, você precisa ter vou dar o exemplo aqui da tampa plástica, já colocando aqui um ponto, né? Os moldes que fabricam aquelas tampas não necessariamente foram desenhados para utilizar material pós-consumo, né? Parece um negócio simples, é só colocar lá o material, rodar e derreter e tá tudo bem? Não é bem assim, porque para você poder ganhar ao longo do tempo produtividade, qualidade, você foi utilizando, você foi por um caminho onde você tem uma determinada parque industrial para aquele determinado fim. Por isso a importância do que a Bia trouxe aqui, a gente pensar, bom, então vamos pôr um passo atrás. Na hora da gente desenhar, não é só o desenho da embalagem, mas aquele que transforma aquilo em produto precisa estar preparado, o design das empresas de transformação precisam estar preparados, porque os equipamentos
têm que estar preparados para isso. Tá bom, beleza, já desenhamos, tá aqui, tá bom. E aí, o material chegou de acordo? Bom, pera lá, não tem no reciclador capacidade suficiente para atender aquela determinada demanda. Então tá, dá mais um passo para trás. Vamos lá, o que a gente precisa para poder investir? Então, tudo aquilo que eu estou trazendo aqui são como é a complexidade desse processo todo e da importância daquilo que a gente está trazendo aqui. Então, sim, precisamos debater a respeito disso. Sim, existem soluções a respeito disso. E para a gente poder colocar tudo isso em ordem, a gente precisa estar todo mundo alinhado. Então, fontes como essa, de que a gente, ok, vamos começar, vamos ter compromissos, vamos a partir desses compromissos, a gente colocar um ramp-up, ou seja, um passo a passo para a gente chegar lá, é extremamente importante. Então, já existe, não adianta dizer, ó, a partir de amanhã tudo é 60%, 70%, 80% de reciclado, porque isso vai levar um tempo para a gente andar. Agora, obrigar no sentido de já estar se debatendo, como a Fabi trouxe aqui, né, a obrigatoriedade, mesmo que seja com um percentual menor, vai fazer com que todo mundo comece a falar a mesma linguagem. E aí a gente começa a fazer a movimentação toda. Acho que isso é importante para, de novo, todo mundo saiba que existe um movimento dentro da indústria efetivamente para a gente caminhar para isso. Bem, eu vou trazer uma outra provocação e pegar uma parte da fala do Gustavo. Você falou, Gustavo, tem um passo a passo, né, várias coisas para acontecer. Eu costumo dizer que a gente está acostumado a esse processo de pensar ações do que vem primeiro a meta, depois a política pública, aí a infraestrutura. Eu troco a palavrinha. Eu acho que o que a gente tem que entender agora é que tem um monte de fatores que tem que acontecer ao mesmo tempo. E isso é muito difícil, porque eu falo, não, primeiro eu tenho que ter a meta. Ah, não, primeiro eu vou esperar a política pública. Aí depois eu vou falar com o designer. Aí fica cada um esperando o outro e a coisa não acontece. Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre todas essas palavrinhas que a gente está falando, colaboração, visão sistêmica, e uma que eu coloquei ali, interconectividade. Então, é a gente entender o que isso significa na prática. E eu vejo ao longo desses 8 anos como que realmente a gente evoluiu nesse pensamento, nessa discussão, porque a gente está realmente tentando fazer, isso é verdade. E aí, quando a gente vai colocar a mão na massa e tentar fazer, você fala, opa, não é só o governo botar política pública. Opa, está faltando infraestrutura. Opa, então, não tem dinheiro. Tem dinheiro. BNDES, FINEP, Embrapi, mas não tem quem queira investir numa grande planta de reciclagem, porque aí não tem um mercado determinado. E aí tem um outro fator importante, a gente está falando de interconectividade, integração da cadeia, mas o que é isso? É o cliente falando para você, Gustavo, bota aí reciclado na tampa, muda aí tua máquina, investe aí você. Quem é mais forte na cadeia? Por isso que eu falo, fornecedor como co-criador de solução e economia circular sendo um novo equilíbrio econômico. Não adianta só botar meta se a área de compras tem como KPI comprar o mais barato. Não vai bater a meta. Então, eu acho que a integração que a gente tem que pensar é não só de todos os atores, mas dentro das próprias grandes empresas. A gente está com uma iniciativa que veio de todo esse desdobramento e do aprendizado da gente do mercado, da Europa, o Hub de Economia Circular, que a gente resolveu realmente reunir grandes, pequenas e multissetores. Então, o reciclador conversando diretamente com a grande marca e a gente entendeu que o gargalo não era a meta, não era a política pública, não era a infraestrutura, era o KPI da área de compras, que não estava falando com o KPI da estratégia de botar a meta. Então, se a decisão interna das empresas não for integrada, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Eu me lembro visitando a Estée Lauder, lá nos Estados Unidos, e o diretor de sustentabilidade falando, eu quero colocar o plástico verde, mas ele é um pouco mais caro. E ele falando para a galera de operação, faz dar certo. Faz dar certo, redesenha a embalagem para no final do desenho da embalagem
eu conseguir, de repente, chegar num custo que vai ser parecido. Ou eu vou fazer um novo sabor, um novo perfume. Aí eu posso, de repente, cobrar um pouco mais caro e o consumidor não vai achar que é a mesma coisa mais cara. E aí entra a comunicação, entra o marketing. Então, essa integração também dentro das grandes empresas, que é essencial e às vezes tem que ter um ator externo para vir e dar uma chacoalhada, que é o que a gente fala do agente de transição, do articulador, do facilitador, que vai equilibrar os interesses, né? Então, de novo, processos, papéis e pessoas. Então, acho que fica aí a provocação. Quem sabe aqui no Casulo a gente faz um debate assim diferente, tem que misturar os atores da cadeia e dentro das próprias empresas, os departamentos. Eu acho que é isso. Bom, a gente vai chegando perto do fim agora. Eu vou aproveitar esses últimos 5 minutos. Primeiro recado, eu vou pedir que vocês puderem, tanto no online quanto presencial, avaliem o Talks. Para a gente é super importante entender o que vocês acharam, para a gente poder ir avançando cada dia mais para o Talks ficar um projeto melhor ainda. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença dos convidados, da galera que está aqui presencial e da galera online. Eu vou abrir para vocês fazerem considerações finais e eu só vou jogar uma provocação aqui também, que é a gente fala muito de reciclado, porque no final das contas é fácil, nosso dia a dia é o tema que está rodando. Mas a gente tem um guia de design para pensar em embalagens. Não vamos esquecer que usar conteúdo reciclado é importante, mas se a gente não usar o conteúdo reciclado nas embalagens de sempre, que não são recicláveis, não vai adiantar nada. Então, a gente tem que pensar no conteúdo reciclado, mas nessa nova embalagem que a gente vai desenhar, para ela voltar de novo para o ciclo, né? Então, uma coisa está super ligada com a outra. Não é porque a gente fala de reciclado que a gente não fala de design e vice-versa, né? Está tudo interligado, como o marketing tem que estar mais interligado na gente, né? Geralmente tem que estar próximo. A gente tem um exemplo aqui que passou uma marca tempos atrás, falando que ela não ia conseguir fazer o produto dela ser reciclável porque o marketing tinha feito uma arte específica que inviabilizava fazer uma solução monomaterial. A gente, como assim? Ah, não, mas já está aprovado pelo presidente. E aí o nosso trabalho de, não, para, vamos tentar redesenhar isso aqui. Porque o marketing não é que está fazendo de propósito, ele simplesmente não entende que aquela arte que vai encantar o consumidor tem esse impacto todo, né? Então, como que a gente traz essas equipes mais para perto para a gente ajudar com o tanto que a gente sabe, dividir um pouco desse conhecimento para mudar a realidade. Então, queria, bom, depois disso, passar a fala para vocês. Eu vou seguir a ordem que a gente começou, então, Gustavo. Bom, então, antes de mais nada, agradecer o espaço aqui do Casulo para a gente trazer uma das várias iniciativas da Rede pela Circularidade do Plástico, que tem como objetivo falar sobre economia circular, trazer projetos, trazer ideias, trazer propostas efetivas, além de tantas outras. Então, rededoplástico.com.br, vejam lá, tem várias iniciativas, vários trabalhos que estão sendo feitos com esse propósito, entre eles o índice de reciclabilidade, que se chama Retorna, a ferramenta Retorna, assim como o guia. Eu acho que as provocações são exatamente essas que a gente está debatendo aqui. Então, como é que a gente sai do marasmo, como é que a gente traz soluções que olhem efetivamente para esse propósito. Então, volto aqui a colocar que a gente não vai conseguir fazer isso de maneira individual, precisamos fazer isso de forma coletiva, com a participação de todos, sejam de várias partes, né, de vários elos da cadeia produtiva, dentro das empresas, com as várias áreas das empresas, né, onde a gente tenha essa colaboração, esse olhar cooperativo, que assim a gente vai conseguir redesenhar efetivamente essa grande cadeia e a melhor utilização dos materiais plásticos que vieram ao longo dos anos revolucionando e melhorando a qualidade de vida da nossa sociedade. Então, acho que é positivo a gente olhar o lado do plástico, é positivo a gente olhar para soluções que vão ser construídas também de forma cooperativa e colaborativa. Então, agradeço.
Bom, eu queria também agradecer de poder estar aqui com vocês, participando aí desse bate-papo e com a vontade de que seja o início de muitos outros, né? Porque eu acho que olhando para essa jornada, desde que eu iniciei esse movimento de discutir economia circular no Brasil, nesses últimos 8 anos, eu acho que a gente avançou bastante, né? Eu saí da Braskem, não existia ainda nem a Fabiana Quiroga, diretora de economia circular, agora está aí, ó. E esse casulo lindo, então eu acho que sim, tem uma consciência do mercado maior, tem uma vontade de querer fazer, e eu acho que é daí que começa, né? A educação é o primeiro passo, é entender, é ter essa consciência do problema. Então a gente não pode dizer que a gente é inocente mais. Então eu acho que o primeiro passo é entender essas novas diretrizes. Por isso que aquele gráfico dos fatores influenciadores, né, da expansão da fronteira, é importante, né? Não pensar só performance, impacto, mas e o lixo zero? Como é que eu faço? A embalagem com resina reciclada, com conteúdo reciclado, pode continuar boiando no rio, né? Ela não vai, né, ser diferente se você não pensar um mecanismo para ela voltar. Então, pensar sempre nisso, que economia circular, então, são processos, papéis e pessoas, e cada um de nós aqui tem esse papel transformador. Eu espero que essa discussão e todas as outras inspirem cada um de nós a querer provocar o amiguinho do lado, a ir falar no outro departamento e inspirar o outro departamento para fazer projetos conjuntos, porque só assim a gente vai realmente chegar nessas grandes soluções. Os colegas já falaram tudo, mas eu queria reforçar, acho que a gente tem falado de educação, eu acho que provocação é também universidades, né? Como que a gente leva esse tema no início ali da carreira para que seja natural o marketing mudar, não precisa mudar o mindset, ele seja, né, já parte da sua educação de que faz parte ele olhar de forma circular, né? Então acho que aqui é uma forma, né? Acho que o diálogo, discussão, a gente trazer informações e questionamentos é importante. Acho que a gente fazer essa reflexão, né? Você tem ido bastante e aí os cursos cada vez mais, a gente mais próximo da universidade, acho que esse é um caminho importante para que a gente não tenha que mudar o mindset. E aí acho que a mudança de mindset é importante, né? Acho que as reflexões dentro de casa é relevante, porque de fato, se você tiver com a mesma cabeça, você não vai querer mudar a cor, o amarelinho um pouco diferente porque tem reciclado, você vai querer sempre fazer igual, e a gente não vai chegar a lugar nenhum, ou vai chegar no mesmo lugar que a gente está hoje, né, com todos os impactos que a gente está vendo para o meio ambiente, se a gente continuar fazendo igual. Acho que a gente avançou bastante, o diálogo cada vez mais frequente, estamos num momento desafiado, quem sabe, né, tá aí no dia a dia da cadeia, mas a gente segue firme, acho que esse é o futuro que, na verdade, é presente, a gente tem que fazer hoje, porque os impactos em termos de emissões, geração de resíduos e também restrição e escassez de recursos está aqui, batendo na porta, a gente precisa urgentemente resolver. Obrigada aí pela atenção de todos, obrigada pelo convite, sempre um prazer estar com todos vocês e parabéns aqui pelo evento. Obrigado a todos.